Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Se tiver liberdade aí de fazer um sinalzinho com a mão. Tem alguém? Pela primeira vez? Não? Amém. Então, fale para a pessoa que está do seu lado assim, bem baixinho. Chame alguém para domingo que vem. Deixa Deus te usar. Nós vamos encher a galeria. Vamos fazer mais cultos. Porque Deus está nesse lugar. Amém ou não? Amados, abra sua Bíblia. Em 1 Samuel. Livro de 1 Samuel no capítulo 2. Onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. O Espírito Santo está aqui. Sua presença é real nesse lugar. A vida nesse lugar, a salvação nesse lugar. Por isso nós sairemos daqui melhores do que entramos. Interessante que em Isaías 55:11, a palavra do Senhor diz que toda palavra que sair da minha boca, Deus dizendo, toda palavra que sair da minha boca, de forma alguma voltará vazia, mas antes cumprirá o efeito que eu desejar. Queridos, eu tenho certeza que Deus já está falando nesse lugar, e a palavra dele nunca voltará vazia, inclusive nessa noite ela fará algo em nossos corações. Por isso eu creio que sairemos daqui melhor do que entramos. Amém ou não? A palavra do nosso Deus diz assim, em 1 Samuel capítulo 2, no verso 12. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conhecia ao Senhor. Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com o garfo de 3 dentes na mão. Metia-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se lhe respondia o homem: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás o que quiseres, então ele lhe dizia: não, hás de dá-la agora, senão tomá-la-ei à força. Era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Agora vai lá para o versículo 22. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo o que o seu filho fazia a todo Israel, e de como tinha relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Versículo 29. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei se fizessem na minha morada? Porque honras aos teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo? Agora versículo 26, volta um pouquinho, versículo 26. E o menino Samuel crescia em estatura e graça diante do Senhor e dos homens. Fecha seus olhos. Pai, nós te damos graça por essa noite, Senhor. Obrigado porque, como nós falamos, o Senhor está aqui. Por isso o Senhor é o maior nesse lugar. Tu és aquele que nós reverenciamos, é aquele que nós nos inclinamos para ouvir a voz e saber que
Só o Senhor tem palavras de vida eterna ao nosso coração. Senhor, nós profetizamos que toda a ação do diabo, toda e qualquer seta das trevas contra esse lugar, contra as nossas vidas, ó Deus, todo e qualquer levante, Deus, do inimigo contra nós, nós declaramos no abismo onde é o lugar dele. Declaramos, Senhor, ó Deus, essa noite acontecendo aquilo que o Senhor determinou na eternidade. Declaramos famílias libertas, casamentos restaurados, profetizamos vidas curadas, nós profetizamos um rebuliço, ó Deus, em nossos corações, e o efetuar do Senhor acontecendo de fato em nossas vidas. Por isso nós amarramos o valente como igreja e declaramos que nessa noite algo sobrenatural do Senhor há de acontecer na vida da tua igreja, não só aqui, mas nos bairros, Pai, numa totalidade sobrenatural. Senhor, nós profetizamos liberdade de culto, de expressão, de manifestação nesse templo, nessa noite. Nós impedimos somente a manifestação de demônios, nós impedimos a manifestação de aves de rapinas, porque nós declaramos amarrado, subjugado, na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque esse lugar serve somente para um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, a qual nós prestamos culto, adoração, louvores, e declaramos, meu Deus, que venha o teu reino sobre nós, que haja um crescimento sobrenatural. Pai, abra os ouvidos proféticos dessa casa, porque já podemos ouvir ruídos de abundante chuva, para algo que o Senhor está por fazer. E Deus, nesse tempo, Pai, é o que nós oramos, envolve as nossas vidas, do mais novo ao mais velho, nós declaramos liberdade para sentir o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre crescimento. Crescimento diante de Deus e também um crescimento diante dos homens. Porque nós, evangélicos, cristãos, filhos de Deus, precisamos entender que nós não somos somente espirituais, mas também somos naturais. Pastor Pedro muito bem pregou isso sobre criar pontes, ou seja, um relacionamento interpessoal sadio, um relacionamento onde você vai até uma pessoa vem até você. Nós precisamos crescer como seres também natural, e também crescermos como seres espirituais no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aquele que lança sua semente e vai dormir, vai descansar, assim é o reino de Deus, é como aquele que lança sua semente, vai dormir e Deus dá o crescimento. Ou seja, Deus, ele é a favor do crescimento, Deus é a favor que você e eu, que nós como povo, como filhos, venhamos nos desenvolver dia após dia, que venhamos crescer em todos os ambientes em que vivemos, em todos os âmbitos que estamos inseridos. Deus não quer que você pare no tempo, Deus não quer que você estacione, mas Deus quer que você cresça, se desenvolva e seja o melhor dele nessa terra. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, porque infelizmente o que nós ouvimos muitas vezes é: olha, eu não tenho conseguido crescer por causa da crise, eu não tenho conseguido me desenvolver por causa de situações. O meu marido, a minha esposa, os meus filhos, o meu patrão, a crise mundial, ou a crise nacional, ou o meu líder, o meu ministério, a igreja, eu não consigo desenvolver por causa de situações. Eu quero mostrar para você, querido, na Bíblia, que tem como nós crescermos, independente da situação que nos rodeia. Sabe por quê? Aquele que nos guia não está moldado nessa terra. Aquele que nos guia, aquele que nos direciona, aquele que faz em nossas vidas, é aquele que está acima de todas as coisas, é aquele que está acima dos céus, é o Senhor dos senhores, é aquele que manifesta a sua vontade, e a Bíblia diz que agindo ele, ninguém impedirá. E como exemplo eu quero usar nesse início a vida de Samuel. Olha só esses textos que nós lemos. Samuel era um menino. A Bíblia diz que sua mãe fez um voto
de entregar um filho a Deus caso ela engravidasse. Por aí nós já poderíamos ministrar sobre Ana. Ana não parou na crise. Ela queria, ela estava no altar procurando, depois se deita com seu esposo, enfim. Mas quando Samuel nasce, Ana cumpre o voto e entrega Samuel ao Senhor. Samuel desmama, é entregue no altar, e a Bíblia diz então que ele passou a servir o Senhor no templo. Só que a liderança de Samuel era uma liderança corrupta. Como nós lemos aqui, a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles comiam da gordura sem antes ela ser cozida, sem antes ela ser preparada, como na lei já havia sido escrito. Eles chegavam e faziam do sacrifício o que queriam. Se não bastasse isso, a Bíblia diz que eles tinham relação sexual com as mulheres que trabalhavam no culto, no templo. Imagine você entrando no templo e lá na porta, umas mulheres que eram para estar dentro, mas estavam fora, tendo relação sexual ao ar livre com os filhos do sacerdote. Olha só que crise, irmãos. Assim, explícito, para todo mundo ver. Se não bastasse isso, o Eli, o sacerdote, não corrigia, pelo contrário, ele deixava as coisas acontecer. Ele tinha mais zelo pelos filhos do que pela casa do Senhor. Eli já era um homem que não ouvia mais Deus, as visões eram raras. Imagine você viver em um tempo onde Deus falava assim, raramente. Não é como hoje, que Deus fala conosco todos os dias em nossas vidas, ou de quarta, de quinta, no sábado, no domingo pela manhã, no domingo à noite. Não, na época era muito raro de ouvir Deus. Não porque Deus não queria falar, mas é porque Eli não queria ouvir. A Bíblia diz que ele já estava obeso, sentado, só ficava ali comendo do sacrifício e sem querer Deus. A ponto de que quando a arca é roubada, ele cai e morre, ali mesmo, no lugar que ele estava sentado. Porque todo lugar que nós nos acomodamos é ali que podemos morrer. Então esse era o contexto de Samuel. Se não bastasse isso, estava longe dos pais. Por mais que ele havia sido entregue ao Senhor, irmãos, ele tinha um coração. Eu já fiz seminário, fiquei 1 ano lá, e se você perguntar para qualquer dos meninos e meninas que estudaram ou estão estudando, eu estou vendo alguns aqui de férias, se você perguntar, é uma bênção estar ali, mas a vontade de estar perto do pai também é grande, perto da mãe, perto de um irmão, de um parente. Até isso Samuel lutava diariamente. Até isso pegava para a vida de Samuel. Só que a Bíblia diz que Samuel cresceu diante de Deus e diante dos homens. Ele foi o único homem na Bíblia que teve 3 ofícios: sacerdote, profeta e juiz. Imagine, ele cresceu diante da crise. É claro que hoje nós não temos isso como exemplo no sentido de liderança. Nós temos pastores abençoados que não cabe nisso, nem cogitamos pensar alguma coisa em relação a isso, porque não é. Nós temos homens que ouvem a Deus, homens que têm, né, a sua casa em governo, homens que são segundo o coração de Deus. Mas o que eu queria com você nessa noite é que você pensasse em algo na sua vida que é uma crise que está impedindo você de crescer. Quer seja ela na vida financeira, quer seja ela na tua saúde, nas tuas emoções. Talvez foi algo tão terrível nas suas emoções que já desencadeou no físico com alguma doença. Pessoas que até pegam e ficam com câncer devido a algumas doenças emocionais, ou seja ela, problemas eclesiásticos. Talvez você não consegue se envolver no ministério, você talvez não consegue um espaço, ou alguém está te barrando, ou alguém que está desalinhado, impedindo você de crescer, e isso está te machucando. Sabe aquele ministério que você queria desenvolver, que Deus te falou, mas talvez as coisas não estão acontecendo, umas talvez por causa de homens desalinhados, porém outras por causa de Deus mesmo, irmãos, querendo tratar você e eu. Situações no trabalho, aquele patrão, aquele
aquele colega de trabalho, situações. Eu queria que você pensasse nelas agora. E eu quero dizer para você, elas só podem te parar se você se render a elas. Porque caso contrário, a Bíblia diz que Samuel crescia diante de Deus e diante dos homens. Nós podemos crescer sim, diante das situações. E é isso que eu quero falar. Primeira coisa, irmãos, nós precisamos crescer diante de Deus. A palavra do Senhor diz que quando menino nós não vamos herdar nada. Não é diferente de um escravo. Se queremos herdar coisas sobrenaturais, precisamos crescer em Deus. Pastor, mas existem milhares de promessas, elas só virão se nós amadurecermos, irmãos. Por isso nós precisamos crescer diante de Deus. E crescer diante de Deus fala de uma crescente constante, não só no primeiro amor. Porque no primeiro amor é aquela paixão, não é? Você está em todos os cultos, todos os programas que fala-se aqui, nós estamos envolvidos, lemos a Bíblia de manhã, à tarde, à noite, ouvimos louvores, nos entregamos, ofertamos, dizimamos, mas a nossa vida não pode parar só no primeiro amor. Deus quer entregar coisas ainda maior para nós, por isso nós precisamos desenvolver. Sabe por quê? Muitas vezes nós ficamos presos nesse primeiro amor, nessa paixão que é um combustível para desenvolver de fato o verdadeiro amor, o amor de Deus, o amor ágape, que não é movido por sentimentos, que é movido por atitudes. A paixão serve só para dar explosão, primeiro amor. Só que depois Deus quer desenvolver em nós um amor, sabe, o amor que tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, que não arde ciúme. Sabe aquele amor de Coríntios 13? É esse amor que Deus quer desenvolver em nós. Mas esse amor virá depois que nós enfrentarmos situações. E a Bíblia diz que os discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus, e isso me chamou a atenção. Você não precisa abrir, mas Mateus 18:1 diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Ou seja, os discípulos estavam perguntando: mestre, quem que é aquele que cresce na totalidade, que não parou no primeiro amor, que não parou na situação difícil, mas aquele que é o grande, o cara, igual os jovens, os feras? Quem é esse? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino do céu. Quer crescer diante de Deus nesses dias? Quer enfrentar a situação, a crise, e dar um start na sua vida como foi Samuel? Jesus deixou aqui o segredo. Primeiro, conversão genuína. Jesus disse aqui: se você não se converter, não tem como. E essa conversão, amados, não é só o fato de nós sairmos de uma religião e entrarmos aqui, porque corremos o risco de sair de uma religião e entrar em outra. E Deus não te chamou para sair de uma religião e entrar em outra. Deus te chamou para sair de uma religião e entrar no reino do Filho do seu amor. Porque a Bíblia diz que Deus nos tirou da potestade do inferno e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E para isso é necessário uma conversão genuína. Ou seja, Senhor, eu estou crescendo diante de Ti, eu estou diariamente convertendo a minha vida para aquilo que é correto. Então, se eu cometia alguns delitos e pecados, Senhor, eu quero dia após dia crescer. Então, se eu roubava, eu não roubo mais. Então, se eu olhava coisas na internet não devidas, agora eu não olho mais. Então, se eu era envolvido com o vício, agora eu não vou me envolver mais. Se eu era envolvido em criminalidade, brigas, iras, contendas, inimizades, eu não vou me envolver mais.
Queridos, se queremos crescer diante de Deus nesses dias, é necessário deixarmos algumas coisas para trás, algumas coisas envolvidas com a nossa carne. Mateus 5, 6 e 7, Jesus na bem-aventuranças e depois num sermão da montanha, ele fala de coisas, irmãos, que precisa estar gravado no nosso coração. Deixa eu dar um conselho para você. Mateus 5, 6 e 7, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, precisa ser algo constante em nossas vidas. É ali que Jesus vai dizer: olha, você precisa diariamente fazer isso, mudar aquilo, fazer aquilo outro, deixar isso, deixar aquilo, porque Deus espera de nós um crescimento que vem nos levar a um nível maior. Depois ele fala o seguinte: depois de converter, seja como essa criança. Às vezes nós temos uma mentalidade de crescimento, um negócio de, bom, agora eu sou independente. Não, eu cresci, agora os meus pais, sou eu, e ninguém fala mais nada, eu tenho meu dinheiro, agora eu resolvo a minha vida, eu cresci no meu trabalho, agora meu patrão está por fora, o patrão ensinou a vida toda, depois que ele aprendeu alguma coisa, não, agora o patrão não sabe de nada, eu sei mais que ele. Quando não no ministério, chegou arrebentado na igreja, não sabendo de nada, o pastor ensina, instrui, explica, né, leva ele até a presença de Deus, aí ele cresce, agora o pastor não sabe mais nada, eu sei. Esse é o pensamento do mundo em relação a crescimento, mas Jesus mostra que um crescimento no reino de Deus é você se tornar uma criança. Irmãos, eu pelo menos posso falar para você algumas coisas em relação a uma criança de 2 anos, não sabe nada, irmãos. Embora tente, pensa que sabe, pergunta, agora entrou na fase do porquê, tudo é porquê, né? Filha, vamos tomar banho, por quê, pai? Filha, agora vamos lavar o cabelinho, por quê? Tudo é porquê, já pensa que sabe alguma coisa. Mas não, criança, quando Deus fala, Jesus fala, coloca uma criança no meio, Ele está dizendo o seguinte: vocês querem crescer? Quer ser o maior no reino dos céus? Seja como essa criança. E como criança é? Primeira coisa, irmãos, criança é dependente. Você precisa ser dependente de Deus nesses dias, dependente da palavra do Senhor. Hoje o pastor Pedro ministrou pela manhã, irmãos, sobre esse livro. Precisamos voltar a ser dependente das Escrituras. Se você não veio pela manhã, procure depois no YouTube, você vai ver a palavra que Deus trouxe ao nosso coração. Precisamos voltar a esse livro. Irmãos, tudo está aqui, e criança é assim. Se eu falar para Manu, filha, nós vamos ver agora um cavalo voador, ela vai sair lá na rua e pensar que tem um cavalo voador, porque tudo ela acredita, ela depende de mim, tudo. Está chorando, está necessitada, chegou no colo, ela descansa. Por quê? Uma criança, ela é dependente, criança inocente. Como está a sua inocência nesses dias? Quer ver se nós estamos crescendo no reino? Se a nossa inocência começar a sumir de nós, é porque nós estamos diminuindo no reino de Deus. Eu não estou dizendo no diminuir, igual aquele cântico, que ele cresça e eu diminua. Não é nesse sentido. É no sentido assim, ao invés de eu estar mais próximo de Deus, eu estou me distanciando de Deus. Um sinal, se a minha inocência estiver indo embora, porque eu já estou começando a ficar longe do Senhor. Como está o nosso coração nesses dias? Não foi por um acaso que Jesus pegou uma criança. Ele poderia ter pego um fariseu e colocado ali no meio. Olha, seja como esse homem, ele é grande. Ou um escriba, ou um sacerdote da época, né? Ou um juiz, alguém, um rei, um governante. Poderia ter pego Herodes, ter posto no meio, mas não, ele pegou uma criança. Deus deseja restaurar isso no nosso coração, para que possamos crescer diante de Deus. Porque só criança consegue levar tapa num lado e deixar o outro para que a pessoa fira novamente, no sentido de ambiente espiritual. Depois nós podemos ver, irmãos, se nossa vida com Deus tem diminuído o tempo com Ele,
pode ter certeza que nós estamos diminuindo ao invés de crescer diante de Deus. Como eu disse, na conversão orávamos, na conversão jejuávamos, na conversão líamos a Bíblia. E agora? Ah, pastor, mas eu não leio mais a Bíblia porque eu já li ela, eu já li, na época da minha conversão, eu já li 5 vezes. Igual eu estava almoçando com o Dani hoje, contando para ele, na minha época de seminário eu lia a Bíblia uma vez por mês. Mas o que vale ter lido a Bíblia uma vez por mês lá, 10 vezes no ano, se hoje eu não consigo parar um dia e pegar a Bíblia e ler, dizendo, Senhor, eu preciso da Tua presença. Eu preciso, porque esse livro se renova, irmãos, diariamente, eles se renovam sobre nós. Só que às vezes a luta nos distancia dele. Porque é igual Elias, lembra de Elias? Ele mata 450 profetas, 400 postes ídolos. Imagina você matar 850 homens. Ele matou. Só que depois Jezabel vem nele, dá uma palavra, o que ele faz? Ele entra na caverna. Não se iluda. O diabo, nosso adversário, ruge como um leão, procurando uma oportunidade para nos tragar. Precisamos estar constantemente envolvidos com esse livro, com essa palavra, com o coração de Deus, para que possamos estar seguros nele, seguro naquilo que Ele quer. Por isso eu quero dizer para você, continue crescendo, querido. Continue lendo, continue buscando, continue jejuando. Não precisa levantar a mão, levante só o dedinho do pé. Quem ainda não jejuou essa semana? Quem não gastou um tempo de oração, fechando a porta do seu quarto e orando ao Senhor? Quem não deu esmolas ou ofertas nesses dias? Uma coisa que eu vejo na Bíblia quer recompensa? Quem quer recompensa de Deus aqui? Eu quero recompensas de Deus. E a Bíblia diz de 3 coisas que Deus recompensa: oração, jejum e ofertas. Só que às vezes nós vamos crescendo tanto diante dos nossos olhos que nós vamos distanciando desses princípios. E aí chega um irmão novo convertido, cheio do fogo, que não sai dos montes, que não sai da mata, que não sai desse livro, que não sai da adoração, da busca. E aí nós, muitas vezes mais velhos, olhamos e é fogo de palha, isso passa. Não, queridos, temos que pedir para o Senhor que esse fogo queime em nossos corações diariamente. A chama não pode apagar. Eli deixou de ouvir Deus. Sabe o que Deus fez? Fez Samuel crescer. Se você não ouve Eli, Samuel vai ouvir no teu lugar. Foi como ele fez com Elias. Elias, você não quer mais saber de crescer? Então pega o teu óleo, unge Eliseu no teu lugar, porque o que eu tenho para você acaba aqui. Precisamos entender nesses dias, Deus está trazendo um crescimento nessa casa, e o coração de Deus é que todos nós venhamos crescer juntos, que ninguém fique no deserto, rodando o deserto 40 anos e morrer no deserto. Queridos, essa crise não veio para te matar, essa crise veio para fazer você um homem melhor, uma mulher melhor, essa crise veio para te levar ainda mais próximo de Deus. Precisamos crescer nesses dias. E depois a Bíblia fala, diante dos homens, Samuel crescia diante de Eli. Imagina Samuel servir a um homem desviado. É fácil eu servir ao pastor Pedro, um homem de Deus. Agora queria ver eu nos tempos de Samuel, servir a Eli, um homem desviado, que não cuidava da casa de Deus. Fácil é servir quando está fácil. Difícil é servir quando o teu marido já não é aquele marido, aquele príncipe, virou sapo. É essa hora que precisamos crescer nos nossos relacionamentos. Essa é a hora de como igreja, nós crescermos diante da política, irmãos. Essa é a hora de crescermos. Esses dias eu estava numa empresa orando e um dos donos disse que havia algumas pessoas na cidade criticando essa empresa pelo fato de serem concorrentes. Estava criticando
levantando calúnias, enfim, levantando palavras que não tinham nada a ver. E quando nós fomos lá orar, ungir a empresa, ele falou assim para mim, nós estávamos no ambiente de oração, ele falou: olha, o meu coração é de abençoar a vida deles, de falar, de poder abençoar e não dar na mesma moeda, e um dia ainda eles vão vir aqui e nós vamos ajudar eles. Um dia eles vão precisar de nós, não no sabor de mel, sabe aquela música estranha? Mas no sentido assim, um dia nós vamos poder ajudar eles com todo o coração e mostrar o Evangelho. Irmãos, nós oramos num dia, no outro, Deus já fez isso, pessoas já precisando deles, e sabe o que eles fizeram? Cresceram diante dos homens, ajudaram, serviram, mostraram que o cristianismo é diferente do mundo. Nesses dias o Senhor quer isso de nós, que venhamos crescer nesses relacionamentos. Cresça com o seu pai, que talvez ainda não é convertido, com sua mãe, com seu filho, quantos estão entendendo isso? Cresça com o seu vizinho. É tempo de crescer. Jesus, ele ensina algo muito interessante, que em Mateus 23:11 ele diz o seguinte: mas o maior dentre vós será vosso servo. Jesus vem na contramão de tudo. Para ser maior é igual uma criança diante de Deus, diante do reino. Agora, maior entre os homens é o quê? O maior serve o menor. Parou para pensar nisso? O nosso cristianismo, o nosso evangelho é um evangelho que nos ensina diante dos homens servir um ao outro. Esse é o verdadeiro crescimento. Se começamos a nos isolar, se começamos a ter o crescimento segundo um orgulho, uma justiça, algo meu, paramos de crescer, queridos. Na verdade, estamos diminuindo. Jesus deixou claro, e sabe o que ele fazia? Ia lá, lavava o pé dos seus apóstolos, dos seus discípulos, que depois seriam apóstolos. Jesus deixava as pessoas tocar nele. Ei, toque em alguém que está do seu lado, toca. Fala assim para ele: nós somos carnes. Fala assim: eu te amo, cara, você é precioso. Não é mais aquele evangelho de que vem aqui, beija o meu anel, dai-me o teu dízimo, eu sou o todo-poderoso. Não. Deixa eu te dizer algo, cara feia não significa santidade, irmãos. Cara amarrado não significa santidade. Santidade não tem nada a ver com cara feia. Santidade está a ver com comportamento. E relacionamento tem a ver com você ser um com uma pessoa. Tocar, cheirar. Sabe por quê? Judas disse o seguinte para Jesus, olha só, preste atenção nisso. Judas chegou para os homens, aliás, que ele iria entregar Jesus e falou o seguinte: olha, aquele a quem eu beijar, esse vocês prendem. Vocês estão procurando por Jesus, você já me deu uma moeda, mas só pega aquele que eu beijar. Irmãos, pensa comigo. Se Jesus fosse nos dias de hoje, não precisaria nem beijar. Não precisaria. O Facebook estava bombando de Jesus, ó. É ou não é? Não, eu fico encantado com os pregadores que vai tirar foto para pôr no Facebook. Irmão, Jesus era tão humano, que as pessoas não sabiam quem era Jesus. E Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus dava vista aos cegos, irmãos, Jesus fazia de tudo. Só que ele era humano, ele crescia em relacionamento. Chegou o tempo de nós crescermos diante dos homens. Chegou o tempo de nós sairmos na sociedade e mostrarmos para as pessoas quem nós somos. Chegou o tempo, eu conversava com um menino que está com um problema na parte da sua sexualidade. Ele disse para mim: pastor, eu gosto de homem. E ele começou a contar umas coisas. Eu estava sentado ali na salinha, e ele contando para mim. Irmãos, eu comecei a encostar na cadeira.
Eu ouvi coisas que eu nunca ouvi na época do mundo. Coisas que ele faz que eu nunca. E eu comecei a empurrar para trás. Dei aquela respirada, procurei o copo de água, não tinha. Engoli seco, falei, Jesus. E no final, sabe o que ele disse para mim, irmãos? Pastor, não deixa de me amar, não. Não deixa de cuidar de mim, não. Sabe o que eu fiz? Fica de pé, filho. Abracei ele, meu irmão, eu dei um beijo no rosto dele. Eu acho que nenhum homem na vida vai beijar ele assim. E eu mostrei para ele, falei, ó, aqui nessa casa você tem lugar, você tem paternidade. Aqui você tem um homem de Deus que cuida de você. Não adianta, irmãos, nós queremos criticar pessoas pelas coisas que elas fazem. Jesus era o oposto disso, irmãos. Jesus amava pessoas, Jesus cheirava ovelha. É tempo disso, é igual o Pedrão disse, é tempo da igreja sair do templo e ir lá para fora. Deus já falou comigo muito forte no meu coração. Nós estamos lá com um grupo de pessoas, 33 pessoas já se reunindo no residencial, adorando a Deus. Nós estamos numa casa do Rodrigão, já não está cabendo. Nós vamos ter que ir lá para a terra. Aí sabe o que perguntaram para mim? Mas e aí? Você começou a igreja na casa e depois? Eu falei, depois, biblicamente, aos confins da terra. Porque começa numa casa e vai até os confins. O meio, irmão, não importa. Se vai para um templo, se vai para a rua, se vai para uma praça. Para Deus o que importa é pessoas, confins da terra, nações, povos, línguas e tribos. É disso que o mundo tem precisado. Por isso se abra para o mover de Deus. Tem pessoas precisando de você. Tem pessoas clamando por um abraço. Tem pessoas clamando por um olhar. Deixa eu te dizer algo no nome de Jesus. Mesmo se você não gostar, não tem problema. O importante é que você saia daqui com algo que Deus quer que você entenda. Mas nesses dias, ainda, pessoas é mais importante para Jesus do que ministério. Às vezes pessoas ligam e falam o seguinte, olha, você pode me ajudar no ministério dia tal? E nem pergunta se a pessoa está bem. Nem pergunta se a pessoa conseguiu sair da enfermidade que ela estava. Ou se não, é uma pessoa que nós estamos trazendo para a igreja, olha, você deixou de pecar? Ou você deixou disso, você deixou daquilo? Sendo que ainda para Jesus, a vida do perdido é mais importante do que ele faz. Jesus disse para os discípulos assim, olha, não ande com espadas. Deixa tudo isso. A primeira situação que houve com Pedro e com o homem, o que ele fez, irmãos? Tirou a espada e cortou a orelha de Malco. Agora, deixa eu te perguntar, se Jesus mandou eles tirar a espada, o que Pedro está fazendo com a espada na cinta? E você não vê Jesus falando de novo, Pedro, tira essa espada. Ele falou uma vez, depois na situação, o que Jesus fez? Jesus poderia ter olhado Marcão e falado, tá vendo, Malco? Mexe com meus discípulos, mexe com a minha igreja aqui, ó, a minha tribo aqui, a minha igreja. Jesus foi lá e colocou a mão, vem cá, Marcão, refez a orelha daquele cara, constrangeu Pedro, a ponto que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo sem falar nada. Chegou o tempo de toque, de cheiro, de abraço. Eu preciso crescer diante dos homens, e isso fala de eu servir, irmão. Servir com um copo de água, servir com uma carona, servir. Nós estávamos lá na célula quinta-feira, e no final, eu peguei e falei, alguém quer falar alguma coisa, compartilhar? E tinha uma pessoa, uma das que mora ali na Redondeza, pela primeira vez. Nós entregamos a cartinha, pela graça de Deus, 8 pessoas, sem ser da igreja aqui, comunidade, já estão indo, 8 pessoas, irmãos, graças a Deus. No final a mulher começou a chorar, irmãos, e dizer, olha, eu apanho do meu marido, eu uso maconha, ele usa cocaína, meus filhos, e começou a falar, irmão, sabe o que aconteceu? Mudou o ambiente. Aí nós sentimos Deus chegando de uma forma tão graciosa, e aquela mulher foi acolhida. Com certeza a vida daquela mulher vai mudar, porque ela estava no lugar certo. Sabe o que dissemos para ela?
Eu troquei umas palavrinhas, depois as irmãs chegou. Esse é o teu lugar, filha. Aqui não é lugar de santo, aqui é lugar de pecador, procurando um Deus para mudar a sua vida. Você está aqui no lugar certo. Então, se abra para isso. Cuide da sua família. Olha só, que interessante. Ser grande diante dos homens também fala de cuidarmos da nossa família. Olha só um exemplo de Jó. Presta atenção. A Bíblia diz no livro de Jó, que Jó, ele orava pela sua família. Amém ou não? Quem está comigo, diga glória a Deus. Não deixe o diabo roubar sua atenção. Olha, Jó orava pela sua família. E sabe onde estava a família de Jó? Na casa do irmão mais velho. Ou seja, na época, quando o pai faltava, quem assumia a casa era o irmão mais velho. E quando vem aquela terrível situação que mata todos os filhos de uma vez só, Jó estava lá orando por eles. Talvez não era a hora dos irmãos estarem reunidos na casa do irmão mais velho. Talvez era a hora de Jó estar no meio da sua família, orando junto por eles, clamando junto, tocando. Por isso, nesses dias, chegue na sua casa, além de orar, toque seu pai diferente, toque a sua mãe diferente, toque os seus amigos diferentes, os seus irmãos diferentes. Talvez as nossas orações cheguem até um ponto, mas depois dali é um abraço, é um toque. Eu não conseguia beijar meu pai, irmãos, não conseguia. Meu pai, ele é meio durão, assim, ele é muito carinhoso, mas de uns anos para cá, onde eu chego, eu lasco um beijo na careca dele, na bochecha. Agora ele está me beijando, irmãos, virou beijoqueiro. Toque, cheiro. Sua família precisa que você cresça diante deles. Pastor, mas minha família não quer ir para a igreja. Mas também, como temos nos comportado diante dos nossos familiares? Porque cabe a nós aqui, irmãos. Tem pessoas que se envolveram de uma forma tão terrível com a religião e que não tem mudança nenhuma, não cresce nem diante de Deus e nem diante dos homens, que os familiares olham e falam o seguinte: eu virar isso? Amigos, eu virar isso? Teve um dia que nós estávamos fazendo um evangelismo e nós estávamos comprando comida no intervalo ali, na época do prático, comprando comida. E de repente começou a chegar alguns homens travestis, e começou a chegar perto de nós, e um começou a me cantar. Eu falei: eita, não, por dentro de mim já sai de ré, Satanás. Mas aí eu falei: rapaz, eu vou usar de uma estratégia. Eu falei: então, cara, eu já tenho um cara, eu já tenho relacionamento com um homem e tal. Ah, é? E tal. E começou umas conversas que eu nunca ouvi na vida, irmãos, negócio. E aí, eu comecei a falar: não, eu também gosto de homem. Cara, ele cuida tão bem de mim, cara. Ele é carinhoso, sério. Eu falei: carinhoso, ele me trata tão bem. Nossa, ele é... E comecei, irmãos, comecei. E do lado tinha um outro aluno evangelizando mas já estava saindo no soco quase, né? E eu conversando com essa pessoa, conversando. De repente, ele ouviu o outro falando de Jesus para o outro. Um amigo meu, né, um seminarista, falando de Jesus para um travesti. E ele olhou para mim, o olho dele encheu de lágrimas e falou: não acredito que você fez isso comigo. Eu olhei nos olhos dele e falei: é isso que eu estou te dizendo. Tem um homem, Jesus Cristo de Nazaré, que ele veio no mundo para o pecador, e ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua. Abracei ele, irmão, no meio daquela muvuca de gente. Abracei ele, comecei a falar do amor de Deus. E ele começou a se constranger, chorar, e ele olhou para mim e falou assim: eu nunca recebi um abraço de um homem como eu estou recebendo o seu. Eu quero esse Jesus que você tem. Entregou a vida para Jesus, irmãos. Agora, se eu virasse para ele e falasse: ô viado, que é um termo, irmãos, que nós não podemos usar.
São filhos de Deus, que estão precisando do amor de Deus. A Bíblia diz que o povo está carente da manifestação dos filhos. O povo não está carente de juízes, o povo não está carente está carente da manifestação dos filhos, que cresce diante de Deus e cresce diante dos homens. Deixa as pessoas sentir, não se isole. Cristianismo não é isolamento. Talvez você tenha um temperamento diferente, você é reservado, você é uma pessoa mas uma hora Deus vai colocar alguém na sua vida e você vai poder crescer diante dos homens, servindo elas. Vamos correr. Crescer diante dos homens fala também de eu ser honesto com as minhas contas. Aquele que rouba, que não roube mais, está escrito. Se você tem alguém que você está devendo, procure acertar suas dívidas. Isso é crescer diante dos homens, ser justo, ser íntegro. E uma outra coisa que me chama a atenção sabe que cuidar de si mesmo também é crescer diante dos homens? Porque Jesus disse lá, olha, ama o próximo como a si mesmo. Tem hora que você precisa cuidar de você. Como dar se eu não tenho também? E um exemplo de João chama muito a minha atenção. Mateus 11:11 diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Jesus está dizendo o seguinte, olha irmãos, João Batista foi o maior. Elias, Enoque, quem mais? Moisés, Jefité, Benaia e outros homens, Eliseu, Jonas, Adão, nenhum deles foi maior do que João. Por que será? Pensa comigo, irmãos. João usava roupa de camelo, comia gafanhoto com mel silvestre, era nazireu, não fazia barba, minha barba era pequenininha perto da dele. Imagina ele nazireu, nunca fez a barba, comendo mel. Às vezes eu vou comer um gulosinho, não, como que é? Badô especial ali no Carlinho, me dá crise. A Fernanda tem que ficar olhando para minha barba 24 horas, que é difícil aquele molho, né, para os barbudos. Agora você imagina João, com a barba cheia de mel, perninha de gafanhoto, cabecinha de gafanhoto, sacerdote todo arrumado, o sumo sacerdote todo equipado, e João lá no meio das pessoas, do pecador, dizendo daquilo que viria a acontecer, da conversão. E Jesus fala que ele era o maior. Por que ele era o maior? Porque João fez o que o céu queria que ele fizesse. Isaías profetizou que haveria uma voz que clamaria no deserto. Ele foi cheio do Espírito Santo, ele era uma voz que clamava no deserto, e ponto, ele fez o que Deus chamou ele para fazer, por isso ele era grande. Quer crescer diante de Deus e dos homens? Faça o que Deus chamou você para fazer, querido. Não queira ser o vizinho, não queira ser a outra igreja, não queira ser o outro ministério, seja você. Não queira a profissão do outro, não queira a esposa ou o marido do outro, seja você, isso vai te fazer grande. E ser nós, eu quero encerrar aqui, e ser nós diante de Deus respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O maior crescimento diante de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Esse é o maior crescimento. Amar a Deus com todas as minhas forças. Pastor, mas o que Deus me chamou para fazer no ministério? Amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O resto é consequência. O que Deus me chamou para fazer na vida? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O resto é consequência. Pastor, eu vou ser agrônomo, eu vou ser psicólogo, eu vou ser médico. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento para nós nos dias de hoje. E isso vai nos fazer crescer, irmãos. E as demais coisas serão acrescentadas.
E a Bíblia diz, em Samuel 2,19, que a mãe de Samuel, olha só, ela levava uma túnica todos os anos para Samuel. Ela levava uma roupa, porque ela sabia que Samuel ia crescer. A Bíblia diz que Ana, junto com seu esposo, ela ia ao templo, ano a ano, levar uma roupa para Samuel. Porque ela sabia que a roupa P no outro ano ia ser M. E assim por diante, um exemplo. E eu quero, como um profeta dessa casa, dizer para você hoje, que nós, como profetas desse lugar, estamos nessa noite, distribuindo roupas proféticas, para que você volte a crescer. Se você estava parado, atrofiado nessa noite, você vai voltar a crescer, porque nós trouxemos roupa e um sacrifício. Mas deixa eu te pedir algo no nome do Senhor Jesus. Procure uma paternidade saudável para a sua vida. Procure uma paternidade saudável para a sua vida. Ana fazia a roupa e Eucana levava o sacrifício. Um pai, ouça-me igreja, no nome de Jesus, todo espírito de confusão eu te repreendo em nome de Jesus. Irmãos, Eucana levava um sacrifício. O verdadeiro pai, ele não quer tomar nada do seu filho. O verdadeiro pai, o seu ministério não é mais importante do que a vida do filho. Porque a Bíblia diz que Melquisedeque, quando encontrou Abraão, que estava saindo da casa de Terá, seu pai, porque seu pai já não conseguia lhe dar nada, Deus falou para ele: Abraão, sai daí, porque senão você vai morrer aí. A Bíblia diz que Abraão sai e Deus prepara quem? Um Melquisedeque, que só queria dar pão e água para Abraão. Abraão depois dá o seu dízimo de coração e de entendimento da palavra. Procure alguém que vai cuidar da sua vida nesses dias, irmão. Alguém que vai te dar roupa para crescer. Alguém que não vai tolir você, mas que vai dizer para você: olha, você vai ficar parado uns dias porque você precisa crescer. Que vai te explicar. Que vai dizer para você: ó, está acontecendo isso porque você precisa crescer, filho. Você precisa desenvolver no reino. Chega disso, para com aquilo. Não uma liderança que vai chegar e te cortar, como estava acontecendo com Salomão. Uma mãe dizendo: não, então corta. O Salomão falou: corta no meio e acabou. E a falsa mãe dizendo: não, corta mesmo. E divide um para lá. E isso aí não. Mas a verdadeira mãe falou: não, deixa eles juntos. Deixa as partes juntas. Deixa o menino saudável, mesmo que fique com ela. Porque o pai não divide o filho. O pai dá roupa para o filho crescer. Deus quer ver você crescendo, querido. E nessa noite nós vamos orar por isso. Deus quer nos dar situações para crescimento. Eu estava orando esses dias e eu tive um sentimento no coração de um vaso. Foi quando Deus testificou essa palavra no meu espírito. Eu vi um vaso grande com uma planta muito linda. Só que na planta tinha aquele pau no meio, sabe? Amarrada com a cordinha. Eu falei: Deus, mas o que é isso? A planta tão bonita que esse pau feio no meio, um negócio estranho. Deus falou comigo: Mateus, existem momentos que você precisa estar amarrado com alguém para poder crescer. Porque se você crescer sozinho, você pode pender para um lado e dar errado. Então, às vezes, naqueles lindos, você vê árvores lindas hoje, não é? Grandes, com frutos, que servem para pássaros. Mas, no princípio dela, houve um pau enfincado, forte, amarrado com uma fita, um barbante, para ela poder crescer. E o barbante, de tempo em tempo, ele vai enlarguecendo para ela poder crescer. Deixa eu te dizer algo. Deixa Deus colocar alguém na sua vida nesses dias para que você possa crescer saudavelmente. Talvez você quer ir para lá, mas Ele vai te puxar para cá. Mas você vai crescer. Amém, queridos?
Elias não conseguiu entender isso. Existia na época uma escola de profetas de um homem chamado Obadias, que estava cuidando de Eliseu, Jonas e outros profetas. Escolas de 50, 50, 50. Elias, quando é confrontado por Jezabel, para onde ele corre? Ele vai para a caverna. Era para ele correr para Obadias. Obadias, o que eu faço? Como eu faço? E Deus foi claro com ele: hoje acaba o teu ministério. Queridos, deixa eu encerrar com isso. Como eu disse no início, existe uma palavra de Deus que não volta vazia. Deixa eu te dizer algo de Deus nessa noite. O que Deus tem para a tua vida só está começando. Mas deixa Ele colocar uma paternidade saudável do seu lado. Deixa Ele te dar roupas para crescimento nesse tempo. Amém ou não? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Crescer dói. Eu não sei se você vai lembrar, mas crescimento dói. Dói as juntas. Não é? Filhinha. Mamãe, está doendo, às vezes nem sabe. É porque está crescendo. Jovens, deixa eu dar uma palavra profética para vocês. Está doendo, está crescendo. E a obra que o Senhor começou, Ele vai completar. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Não haverá demônio, não haverá situação. E eu quero liberar uma roupa profética para vocês hoje. Então eu queria fazer um ato profético. Se você tem alguma área na sua vida que você vê que você parou, isso é para corajoso, irmãos. Talvez você, pastor, parei. Eu não estou conseguindo entender. Pode ser financeira, espiritual, natural. Eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui para frente. Nós vamos liberar roupas de crescimento espiritual, sobrenatural, natural para a vida dessa igreja. Não deixa que nada tire a sua atenção, que nada roube. Cresça nessa noite. Faça como Samuel, não olhe para a circunstância. A Bíblia diz que Samuel ministrava no altar. Ministre nessa noite, mesmo diante da situação. Faça como Davi, mesmo perseguido pelo seu próprio filho. Faça como Davi, que mesmo desenvolvendo situações erradas, em pecados, em omissões, mas cresceu e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Deus quer trazer um crescimento, queridos. Oh, Espírito Santo. Crescer não é ser maior que alguém, crescer é ser servo de alguém. Crescer não é querer ser Deus, mas crescer é servir a um Deus. Ah, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito de Deus. Existe uma roupa a ser liberada nessa noite, e nós queremos em fé, Senhor, fazer isso nesse momento, Senhor, nos apropriarmos do que é nosso. Existem pessoas aqui, Senhor, nessa noite, não diante de um homem, mas diante
de uma palavra rema, libertadora. Pessoas que talvez pararam no casamento, pessoas que talvez pararam com os filhos, mas nessa noite nós queremos ver o desanuviar de situações, Senhor. Espírito Santo, envolve as nossas vidas. Nós não entraremos em uma caverna como foi com Elias, mas nós correremos para um altar e seguraremos nele e profetizaremos entre o alpendre e o altar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, cerca essa igreja, meu Deus, com fogo, com glória, com a Tua graça. E não permita que nada, Senhor, venha, Senhor, quebrar, ó Deus, esse momento. Espírito do Deus vivo, Espírito da consolação, Espírito da revelação, Espírito da graça, venha sobre nós mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, às vezes foram colocados títulos, às vezes foram colocados maldições, às vezes foram colocados, Senhor, traumas, rejeições, mas eu quero profetizar nessa noite, Pai, assim como Davi foi escolhido de trás das palhadas, meu Deus, traga um tempo novo, um tempo de graça, um tempo da Tua palavra, Senhor. Alinha todas as coisas, envolve os nossos corações, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Espírito de Deus, ore, querido, ore diante do teu Deus. Existe um Pai aqui nessa noite, existe um Pai das luzes, o Pai, o Abba Pai, que está pronto para trocar as tuas roupas, essa roupa suja. Ei, filho pródigo, tem uma roupa nova para você, tem uma festa preparada para você. Mas volte para esse ambiente, volte para esse ambiente do Senhor, volte para esse coração. Depende de você nessa noite. Volte para o Pai. Sim, 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 Senhor. O sacrifício já foi feito. Jesus já fez o sacrifício, o nosso noivo já fez o sacrifício. Agora, como igreja, Pai, nós liberamos vestes espirituais, não só aqui, mas sobre toda essa igreja. Senhor, libera as tuas vestes agora, vestes proféticas, vestes limpas, como diz a tua palavra. Senhor, às vezes, como José, tentaram arrancar uma veste, Senhor, mas o Senhor é um Deus de algo novo, o Senhor é o Deus de uma nova chance, Senhor. Se derrame nele, querido, se derrame nele. Te amar pelo que és. Aleluia. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levada
traz de volta, Senhor, a confiança, traz de volta a fé, traz de volta a ousadia. Longe do teu amor, Traz de volta a inocência, traz de volta a paixão, traz de volta a fome, a sede, o desespero pela tua presença. Traz de volta, Senhor, o anseio por mais de ti. não posso viver. Ah, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, Quebramos de sobre as nossas vidas, Pai, toda sentença de Jezabel, toda palavra, ó Deus, de afronta contra pessoas aqui nesse altar, Senhor, que estão derramadas diante de Ti, que um dia se sentiram manipuladas. Senhor, quebra essa sentença nessa noite, Pai. Senhor, e traga uma liberdade de espírito para crescimento. Senhor, se porventura houver pessoas aqui nessa noite, Senhor, presas a alguma palavra de um discipulador do passado, ou atual, Senhor, que está contrária à Tua palavra, nós profetizamos, Pai, uma roupa nova sobre essas pessoas. Pai, um liberar de graça sobre essas pessoas, que encontre, Senhor, o favor de Ti nessa noite, Senhor, e que encontre os seus ofícios diante da Tua glória, Pai, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Jovens, Senhor, que foram abandonados, jovens que foram, meu Deus, deixados pelos seus pais, Senhor, assuma uma paternidade nessa noite, Senhor, de uma forma ainda nunca vivida por eles, pois Tu és Pai, Pai por excelência, Senhor. Nós quebramos maldições, nós destruímos sentenças, cartas de Seraqueribe, nós desfazemos aqui, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, ó Deus, um fluir diferente, um crescimento saudável. Ah, Senhor, nós não queremos um crescimento engessado, nós não queremos um crescimento segundo o Senhor, algo que não venha de Ti, mas queremos um crescimento paterno de Ti, Pai, com um sacrifício vindo do alto, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Pai. É o que nós te profetizamos aqui, Senhor. Se houver alguém enfermo nessa noite, se houver alguém aqui, Pai, enfermo na alma, enfermo no físico por causa de alguma situação, pessoas que estão enfermas porque atrofiaram ao longo da sua vida, pessoas que foram amputados membros do seu corpo espiritual, Espírito Santo, eu quero profetizar, Senhor, assim como Ezequiel profetizou no vale de ossos secos, Senhor, eu quero liberar uma palavra, ó Deus, como presbitério nessa casa, ossos voltando a ossos, meu Deus, havendo o sobrenatural do Senhor, o sopro do Teu Espírito, Pai, no nome de Jesus. Não me importo porque morreu, não me importo porque está assim, o que me importa está vindo um sopro do Senhor, de avivamento, de graça, de unção, e de um novo tempo, Senhor, sobre vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Espírito Santo, receba vida na sua vida, diz o Senhor. É tempo de uma veste nova, te diz o Senhor nessa noite. Mancharam a tua veste, mas nessa noite assim, assim o Senhor faz no teu coração. Um tempo aonde os teus olhos verão coisas da parte do céu, do Espírito, e um crescimento será sobrenatural sobre a sua vida. O seu ministério nunca mais será o mesmo, a sua vida nunca mais será a mesma, a sua palavra nunca mais será a mesma.
E essa dor o Senhor arranca e faz dela apenas uma cicatriz, para que você cresça e se desenvolva. E Ele te diz: filha minha, eu te amo. Eu te amo, filha minha. Filha minha em quem eu me alegro, diz o Senhor. Eu arranco do teu coração e da tua alma as feridas causadas no passado. Sentenças estão sendo quebradas e um ofício é derramado sobre a sua vida. Sinta-se nessa noite livre para viver o sobrenatural. Assim como Raabe teve um encontro profundo e deu a genealogia a Cristo, o Senhor te diz que a partir de você, ministérios surgirão, filhos proféticos nascerão do teu ventre, e sobre ao redor da tua mesa, diz o Senhor, ministros se achegarão, ouvirão de ti como ouviram de Débora. Não temas, diz o Senhor. Nessa noite o Senhor calça os seus pés com sandálias, te prepara e te dá um novilho, põe em ti uma túnica nova e te dá um anel de autoridade. Marque esse dia, pois esse dia transforma a sua vida com uma roupa. Eu libero, Senhor, sobre a vida da Dandara uma roupa profética. Senhor, eu libero sobre ela, Pai, no nome de Jesus. Senhor, assim como Obadias separou, eu separo em uma palavra profética para um tempo oportuno, Deus, nessa casa e nas nações, em o nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Ai, Espírito Santo, leva-nos, Senhor, leva-nos como pessoas, leva-nos como família, leva-nos como presbitério, leva-nos como igreja, leva-nos a um tempo novo, Pai, em nome de Jesus, a um nível mais profundo do teu coração, amando ao Senhor com todas as nossas forças e o próximo como a nós mesmos, Pai. Nós te pedimos nessa nova roupagem, dai-nos filhos para vivermos, Pai, com eles. Dai-nos, Pai, no nome de Jesus, para a glória do Senhor, Deus. Leva-nos além, Senhor. Declaramos que os limites estão sendo removidos nessa noite. Os limites que aprisionavam, que cercavam, que não deixavam crescer, estão sendo removidos e colocados muito além. No nome de Jesus, porque é tempo de crescimento diante do Senhor e diante dos homens. E nós declaramos isso, Senhor. Essa palavra de crescimento sobre as nossas vidas. Declaramos que não haverá impedimento. Roupa nova, vestes novas, Senhor, e crescimento dia após dia, no nome de Jesus. Diga: eu recebo essa palavra para a minha vida,
em nome de Jesus. E declaro que não haverá impedimentos para tudo aquilo que Deus quer fazer e vai fazer na minha vida e através da minha vida, no nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte a Ele. Aleluia. Cremos, Senhor. Cremos a Tua palavra. Em nome de Jesus.